terapêutica. Né? Vamos ver o que é que hoje a gente tem, algum aspecto para a gente falar sobre o que é, como deveria ser uma igreja terapêutica, uma igreja voltada para a saúde das pessoas. Saúde espiritual, saúde física, saúde mental, saúde social, existencial. Entendeu? Como a igreja de Jerusalém. Como a igreja de Jerusalém. Não havia necessidades porque todos cuidavam de todos. Entendeu? Então vamos ver aqui que sugestões a gente dá para uma igreja terapêutica. Hoje a gente fala de que a igreja seja atuante em ministérios. Ministérios. Né? A igreja é o corpo de Jesus no mundo. Isso a gente já sabe, né? A Bíblia ensina. Igreja deve cumprir a missão de Jesus, a missão dele. Cada ministério é uma função da missão, cada ministério. Então, a igreja tem várias funções. Então, cada função dessa vai ser ocupada por um ministério. Vai ser organizado um ministério para atender a esta função. Aqui tem assim, pelo menos 10 ministérios, ou pelo menos 10 funções. Né? É o que está sendo colocado aqui. Tudo são opiniões, sugestões. Então tem a função da administração da igreja, a função da música da igreja, a função de cuidar das famílias da igreja. Não, tem aqui a mutualidade, né? A função do cuidar da mutualidade dos que estão dentro da igreja. A função de ensino a esse grupo que faz parte da vida da igreja, o ensino, conhecer mais, não é? A Bíblia, a revelação de Deus, conhecer mais sobre Deus. O que mais? A função de cuidar da família dos membros é uma função da igreja. Cuidar dos parentes e dos amigos. Não é ser luz do mundo? Luz do mundo, é cuidar de todo mundo. Né? A função de cuidar da profissão de cada um daqueles membros dela, para que ela seja útil à sociedade. Cuidar dos colegas que trabalham ou estudam com aquela pessoa. Né? O que mais? Cuidar dos vizinhos, tanto da igreja quanto de cada membro da igreja, e outras que o pastor, dentro da sua visão espiritual, entender que seja a função daquela igreja. Entendeu? Então, são funções, cada função, um ministério a executar. Aqui tem 5. Sim. Os membros devem ser livres. Tá bom? Livres. Não tem que ir para aquele ministério, não. Vai para o ministério que achar que deve, que tem dom, habilidade, que tem prazer de fazer as coisas naquela área, que tem, digamos, que entenda que é o que Deus quer que ele faça. Percebe? Então, é uma coisa livre. Cada um vai para o ministério que entender que vai ser útil para Deus, para o reino, né, naquele ministério. Muito livre. E qualquer hora pode mudar. Eu agora entendo que eu não tenho mais que trabalhar nesse ministério, vou trabalhar em outro ministério. Então é livre. Não tem que, né, impor às pessoas isto. Cada ministério liderado por um ministro. Alguém preparado, alguém que conheça mais sobre a palavra, porque ele vai administrar, gerir aquele grupo e aquela função da igreja. 7. Ovelhas de cada ministério, né, formarão o grupo diaconal. Então, digamos, ali tem um ministério que tem 50 pessoas. Né? Então, quem vai cuidar de 50 pessoas? Ninguém, não tem como. Então, vai se dividir em 10, no mínimo, né? 10 grupos diaconais, cada um desses grupos com 5 membros. Cada membro vai cuidar de um congregado, né? E de um amigo, ou seja, seria subdividir, delegar, não é? Responsabilidade de cuidar pessoalmente das pessoas.
Não é um cuidando de todos. Como diz também os apóstolos em relação aos, né, lá na igreja primitiva. Queridos, a gente não pode cuidar de todos, mas vamos escolher pessoas que possam cuidar, né, mais proximamente de cada um de vocês. Tá bom? Que mais? Cada ministério cumpre sua função. Então, eu não tenho que obrigar ninguém de outro ministério a fazer o que eu estou fazendo. Eu vou cuidar daquilo que está dentro da minha área. Eu não fui chamado para isso, não é o meu prazer e nem tenho que julgar. Não, o de lá é menos importante do que o de cá. Não. Todos são importantes dentro do corpo de Cristo. Entende? Agora, eu vou fazer meu trabalho e pode ser que alguém de outro ministério queira trabalhar comigo, queira vir. Aí é voluntário, mas não é obrigado a vir. Né? O meu ministério é que vai executar aquela função dentro do ministério. O que mais? Todos os ministros fazem parte do semicolegiado. O pastor, ele é o pastor e ele vai trabalhar com esse grupo. Já conversamos sobre isso em outra oportunidade. Quem são esses que vão auxiliar o pastor? Esses ministros, né, que são responsáveis pelas várias funções dentro da igreja. E, 10º, o semicolegiado decide tudo. Já falamos aqui que igreja não é um lugar democrático. Essa ideia é uma ideia errada. Principalmente porque a igreja é formada por joio também. Ela não pode ser democrática. Ela é teodemocrática. Então, o pastor e as pessoas e os ministros que vão trabalhar, esses é que são responsáveis pelas decisões da igreja. Entendeu? Então, esta é a visão para que tenhamos uma igreja que seja terapêutica. Tá bom? Mas eu acho que eu não quero. Tá? Tudo bem. Vamos continuar amando você. Vá para outra igreja, da igreja que você entende que Deus quer lhe usar. Ninguém é obrigado. É por isso que, para uma igreja ser terapêutica, acabar com o negócio de patrimônio. Igreja, sabe o que mais segura gente em igreja? É patrimônio. As pessoas ficam ali presas porque, não, eu já botei tanto dinheiro aqui nessa igreja, ela é minha. Tem que ser do meu jeito. É do jeito que eu gosto. Porque eu já botei muito dinheiro aqui. Ela é minha. Então, na hora que não tiver patrimônio, pronto, ela está livre. Aquela igreja, aquela liderança, aquela igreja não serve para ele, vai para outra. Não há problema nenhum. Entende? Então, são algumas orientações para uma igreja ser terapêutica, saudável, a ela mesma e aos que fazem parte dela e aos que estão ao redor dela. Todo mundo ganhando com isso. Tá bom? Muito bem.